Paz do Senhor, meninas. Meu dia hoje, né? Ai, que vergonha de falar aqui. Mas vou aproveitar que o bebezinho tá dormindo e vou compartilhar com vocês a minha devocional de hoje. Pode ser que esteja um pouquinho diferente, porque nós estamos acompanhando uma história, né? Tem um grupo de devocional na qual eu participo, que a gente acompanha a história por um completo. Mas eu creio que vai falar o coração de vocês, assim como essa palavra também falou o meu. Amém? Nós estamos no livro de Samuel, 1 Samuel, então a palavra vai estar em 1 Samuel, capítulo 15. O título é O Senhor rejeita Saul como rei, né? Samuel ungiu Saul como o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, né? Que privilégio. Nós vimos no capítulo 9, 9, como foi o encontro de Saul, né? E é muito interessante. E aí Deus dava as diretivas para Samuel e através da vida de Samuel ele passava para Saul, né? E aqui no capítulo 15 fala que Deus manda Saul ir até a terra dos amalequitas para destruir eles. Não só destruir eles, mas acabar com tudo, né? Aqui no verso 3 está escrito assim: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence, para destruir tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Era para acabar com tudo, não era para sobrar nada, né? E não foi bem assim que aconteceu. Saul não obedeceu às ordens, ele obedeceu parte das ordens de Deus e parte não. Que a gente vê aqui no verso 10, onde Deus fala para Samuel que se arrepende de ter colocado Saul como rei, porque Saul abandonou ele. E aí no verso 14, Samuel vai até Saul, né? Deus fala aquela madrugada com Samuel e no dia seguinte, quando amanhece o dia, Samuel vai até Saul. E eu vou ler essa parte para vocês, que tá escrito assim: Samuel, porém, perguntou. Vamos começar do 13. Esquece aí, vamos começar do verso 13 para entender melhor. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diz-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder da tribo de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Pois bem, Saul disse que obedeceu, mas no fim não obedeceu. Mas ele destruiu os povos, né? Saul fala: eu destruí, mas não era para destruir tudo. Deus falou muito comigo nessa palavra sobre a fidelidade. Mas o que tem a ver a fidelidade
o que tem a ver dízimo e primícia. Fidelidade vai muito além disso. Fidelidade vai além de dízimo e primícia. Claro, temos que cumprir. Afinal, a gente tem que cumprir tudo que Deus nos ordena. Tem muitas pessoas, às vezes muita gente que obedece, entregando seus dízimos, as primícias, ofertando, mas se esquece de obedecer os mandamentos de Deus, se esquece de obedecer a palavra dele. E tem muitos que obedecem a palavra dele, seguem os mandamentos dele, as ordens, seguem tudo direitinho, mas se esquecem de entregar os dízimos e as primícias, que também é uma ordem dele. Meu Deus, como essa palavra falou comigo. Não importa se você é fiel de dízimo e primícia, mas não é fiel à palavra dele. Quando se trata de fidelidade, nós temos que ser fiéis por inteiro. Nós temos que ser fiéis em tudo, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nas primícias, nos dízimos, em tudo. De que adianta a gente ser fiel a Deus numa parte e na outra não? Ser fiel à sua palavra, mas não ser fiel aos seus princípios de dízimo e primícia, por exemplo. Ser fiel aos dízimos e primícias e não ser fiel aos seus mandamentos. Aqui, Saul praticamente fez isso. Ele foi fiel pela metade, ele foi meio fiel, ele não foi um fiel inteiro. Ele destruiu o povo, mas ele guardou o que eles tinham de melhor, e não era para fazer isso. A ordem era para destruir tudo. O que Deus manda, o que Deus quer é que nós nos entreguemos para Ele por inteiro e não só em metade. E a fidelidade abrange tudo isso, né? Às vezes a gente segue certinho, direitinho dentro da casa do Senhor, mas dentro da nossa casa muitas vezes eu já vi sendo pregados isso. E isso tem que sempre estar no nosso coração. Somos as melhores pessoas do mundo dentro do templo, com as pessoas da igreja, e com a nossa família somos as piores. Meu Deus, é muito forte esse quesito de ser entregue por inteiro. Aqui no verso, a partir do verso 22, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Meu Deus, nós temos que obedecer. A obediência é princípio, mas não é obedecer em partes, não. É obedecer em tudo, em todos os pontos, nos seus mandamentos, em amar o próximo, em perdoar. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em perdão. É algo que eu sempre peço para Deus estar trabalhando no meu coração. Porque de que adianta? De que adianta eu, Nayara, fazer tudo pro Senhor, né? Espalhar a sua palavra, dançar pro Senhor, estar aqui em casa louvando, adorando a Deus, sendo que o princípio do perdão que Ele nos coloca, amar o próximo, perdoar, eu não cumpro. Meu Deus, isso falou muito comigo. Com a palavra de Deus é forte, é profunda, né? Eu acho incrível. Toda vez que eu leio e o Espírito Santo me ministra, eu fico extasiada. Então que fica essa palavra para nós. Nós temos que ser fiéis em tudo. Nós temos que nos entregar por inteiro. Principalmente, uma coisa que eu vi aqui nessa palavra é que Samuel era a boca de Deus na vida de Saul, né? Samuel era usado por Deus para levar a palavra dele, né? Para as pessoas, levar o direcionamento de Deus para a vida de Saul. Então Saul era rei, mas ele tinha um líder espiritual, que era Samuel. E nós não podemos nos esquecer que nós temos uma líder espiritual, a pastora Carol, a apóstola, nós temos essa liderança.
Graças a Deus por isso. Nós temos essa boca de Deus na nossa vida. Nós temos essa pessoa, essa ferramenta do Senhor na nossa vida para nos dar direcionamento quando não sabemos o que fazer, para estar orando, intercedendo por nossa vida, né? Graças a Deus por isso. Então que a gente também saiba escutar os direcionamentos dela, escutar os conselhos, né? Porque a gente sabe que os conselhos da nossa liderança a gente pode escutar, porque é um conselho vindo daqui, da palavra do Senhor, e não foge, né, daqui da palavra do Senhor. São todos respaldados dentro da palavra. Então que a gente possa entender isso, que assim como Samuel foi boca de Deus na vida de Saul, a nossa líder, a nossa discipuladora é boca de Deus na nossa vida. E nós temos que ter discernimento para poder escutá-la, né? Nós temos que ter humildade também para reconhecer quando ela fala, olha, você errou. Assim como foi aqui, Samuel falou para ele, né? Nas minhas palavras, ei, cara, você errou, você não obedeceu, você fez errado. Ele arrumou uma desculpa, porque quando a gente está errado, a gente sempre arruma uma desculpa. Poxa, você fez tal coisa, não, mas olha, eu fiz mais, não tem mais, eu fiz e pronto, acabou, me perdoa. Né? Nós temos que reconhecer os nossos erros, reconhecer aonde, quando a gente pisa na bola, como dizem por aí. Isso é de extrema importância, né? É isso, acho que eu não vou prolongar demais, já tem, ó, meu Deus do céu, tá ficando enorme o vídeo, mas é isso que esse capítulo, eu não sei se acho que todas já devem ter lido, né? Mas eu nunca tinha lido, eu nunca li o livro de Samuel, tá sendo a primeira vez, uma experiência incrível, e falou comigo muito nesse quesito. Temos que ser fiel por inteiras, né, a Deus, na sua palavra, nos seus princípios, né, no jeito que a gente age, tudo nós temos que ser fiel em Deus, dentro da palavra dele e seguir aquilo que a palavra dele diz que nós temos que fazer. E respeitar a nossa liderança, respeitar aquela que representa a boca de Deus na nossa vida, que é a nossa discipuladora, a nossa líder, assim como Samuel foi na vida de Saul. Amém? Vivendo de saudade de vocês, não vejo a hora de poder estar num discipulado presencial, um discipulado onde rola aquele cafezinho gostoso, né, aquela comunhão gostosa, mas eu creio que em nome de Jesus logo isso vai passar, no tempo de Deus vai passar, não é no nosso, é no tempo dele, que a gente tenha paciência, né, se agarre cada vez mais a Jesus para passar por esse tempo em paz, assim como todas as palavras falaram muito ao meu coração, que é tempo de se agarrar em Jesus. Amo vocês e até a próxima. Beijo, fiquem com Deus.